tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vieira e nós estamos aqui com um curso completo para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo. Então, é um concurso escrevente técnico judiciário. Você que vai fazer essa prova e que tem grandes chances de ser aprovado, porque tem muitas vagas aí nesse concurso, tá? Vai aprender aqui comigo o direito constitucional. Nós preparamos um curso completo, com todos os artigos, todos os temas que caem em direito constitucional neste concurso para escrevente técnico judiciário. Então, você pode acompanhar comigo. Nós teremos aí 10 blocos de aulas, então é bastante aula para a gente ver todos os artigos que estão descritos no seu edital. Então, você vai acompanhar comigo. Eu coloquei aqui, preparei um material com esses artigos, com alguns comentários meus, com algumas observações. E o material, se você quiser, o curso é totalmente gratuito, você vai assistir pelo YouTube, o Legale que está disponibilizando este curso. Mas, se você quiser o material, pode adquirir pelo site do Legale, pode ligar aqui também, falar com o Edinho. O material custa R$19,90, tá? Que é um material, um preço acessível, para que todos possam, se quiserem acompanhar a aula com o material, se quiserem anotar, tá? Vocês receberão esse material por e-mail, tá? Porque são muitos slides, muitas telas, do curso todo. Então, se você quiser adquirir o material, fica à vontade. Mas as aulas estarão disponibilizadas no YouTube. Não quiser fazer com material, não tem problema algum. É que é bom, às vezes, para fazer anotações, para, de fato, acompanhar bem as aulas, tá? Bom, independentemente disso, nós vamos abordar o direito constitucional de forma completa, tá? Todos os artigos. E aí, nós vamos começar com o nosso primeiro slide. Eu sou a professora Bruna Vieira, tá? Para quem não me conhece ainda, trabalho com direito constitucional, tanto em aprovação em concursos públicos, tenho obras publicadas para aprovação em concursos públicos e exame de ordem, exame da OAB. Tá? Então, se vocês quiserem procurar meus materiais, no site da editora Foco, tem muita coisa lá de questões, só questões VUNESP, só questões CESP, só questões FCC, você fica à vontade. Tá? Aqui, especificamente, quem está fazendo essa prova, vocês sabem, é a VUNESP. Então, nós vamos lecionar com base no que este concurso costuma reiterar, costuma perguntar em direito constitucional. Muita atenção, tá? Por quê? Tem que ler o texto constitucional e aplicá-lo. Como? Como é que você vai aplicar todo esse conteúdo no seu dia a dia? Fazendo muitos testes. Tem sempre uma frase que eu digo aos alunos, que é o treino que leva à aprovação. Então, quanto mais você treinar, quanto mais testes você fizer, mais chances de acertar você vai levar para o dia da prova. Tá bom? Por quê? Porque os temas se repetem. Quem faz teste, quem já é concurseiro aí, que já está com o hábito de fazer muitos testes, sabe disso. Que o examinador ele não tem muita criatividade. Ele repete. Então, nós vamos aqui falar de todos aqueles incisos do artigo 5º, são 78 incisos. Nós vamos discorrer um por um, para explicar melhor da parte de direitos fundamentais, aliás, que não cai só em concurso de escrevente, cai em todo o concurso. Se for perguntar direito constitucional, certamente o rol de direitos e garantias do artigo 5º será abordado. E esse rol é um rol bastante completo, complexo, tem muitas coisas para a gente falar em relação a eles, mas não vale só aqui, vale para vários concursos. Tudo bem? Claro que nós vamos dar ênfase àqueles incisos que caem mais. E aí, se quem faz prova sabe, que tem alguns queridinhos do examinador, ou seja, alguns incisos que o examinador costuma perguntar mais vezes e que, se você fizer os testes, já vai conhecê-los. Tá? Então, vamos para o nosso primeiro slide, para a nossa primeira tela, tá? Que eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Bem, o edital de 2017, olha lá o que está no edital de 2017 em direito constitucional. Está escrito assim, que cai a Constituição Federal com as alterações vigentes até a publicação do edital. Título 2, capítulos 1, 2 e 3, título 3. Capítulo 6, concessões 1 e 2, e também o artigo 92. Nossa, professora, decifra isso, me ajude a compreender isto, que você vai encontrar isso lá no índice da Constituição Federal. Mas eu já desmembrei. Então, título 2,
que é mencionado lá, ó, título 2, né, o primeiro título abordado aqui, mencionado no edital, ele trata dos direitos fundamentais, tá? E aí ele pede quais capítulos, ó? Ele pede o capítulo 1, 2 e 3, tá? Então, o primeiro capítulo trata dos direitos individuais. O segundo capítulo trata dos direitos sociais. O terceiro capítulo da nacionalidade, tá? Temos também outros capítulos dentro dos direitos fundamentais, nós vamos ver agora, mas o que o edital quer é que você conheça esses 3 capítulos que são extensos e que nós vamos abordar, porque o curso é completo, todos de forma detalhada. O que aborda o título 3? Então, quando o examinador fala no título 3, ele está fazendo menção à organização do Estado. Só que ele quer só o capítulo 7, tá? Porque dentro da organização de Estado tem vários dispositivos importantes. Mas para a sua prova, escrevente do 3J aqui de São Paulo, ele quer só o capítulo da administração pública. E também não é o capítulo completo, não. Tá? Ele vai pedir as seções 1 e 2. O que é isso, professora? Seções 1 e 2. Disposições gerais e o tema que você vai ser, né? Um servidor público. Servidores públicos. Claro, você precisa conhecer. Se você quer ingressar na carreira pública, quer ser um servidor público, você precisa conhecer quais são os capítulos da Constituição, quais são os artigos da Constituição que trata da sua carreira, né? E, além disso, o artigo 92, que fala dos órgãos do Poder Judiciário, né? É um capítulo lá, já, da organização dos poderes, e é isso, né? Volte aqui para mim um minutinho. Basicamente, né? Isso aqui que o examinador vai perguntar para vocês na sua prova aí de direito constitucional lá para escrevente, tá? Agora, isso aqui são os temas, né? Esses são os temas. Só que eu desmembrei, coloquei em forma de artigo, para ficar mais fácil. Então, fui desmembrando. Primeiro, como é que está no edital? Ah, tá. Desmembrando da Constituição. Esses são os temas. Agora, em artigo. Porque é isso que interessa. VUNESP é leitura do texto constitucional. Então, a gente vai abordar aqui muita coisa, né? Tem muito texto constitucional colocado aí no material, porque a prova exige o conhecimento do texto constitucional. Então, não adianta, né, estudar por doutrina, só assistir aula, só fazer teste e deixar de ler a Constituição. Não adianta. Se quer passar numa primeira fase, se quer passar, né, em prova de testes, você terá que ler a Constituição. Tá, e para escrevente, então, professor, aliás, olha, eu sempre esqueço, né, que eu estou dando aula, né, que não tem só pessoas que foram formadas em direito, aqui tem gente de todas as áreas. Mas veja, a leitura do texto constitucional, ela, pelo menos esses artigos, né, não é algo complexo. Não é algo que você, que não tem uma formação em direito, não possa entender. Não. E aquilo que é um pouco mais complexo, nós vamos aqui na aula, porque o curso é completo, tentar explicar para fazer com que você compreenda aqueles artigos que, eventualmente, só um advogado compreenderia, ou às vezes nem um advogado, e às vezes nem quem tem formação acadêmica, né, em direito. Então, não é necessário, tá? Aqui é o texto mesmo da Constituição, e aquilo que for mais complexo, nós vamos explicar sem problema algum. Tudo bem? Então, quais são os artigos, finalmente, que você precisa ler da Constituição Federal? E só para lembrar, gente, ó, Constituição Federal, né, é o ordenamento jurídico maior, é o órgão máximo do judiciário, né? Nós sabemos que temos o poder legislativo, que cria normas abstratas, até vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Aqui mais próximo, sobre essa introdução, já que aqui tem gente, né, que não tem formação em direito, tem gente de diversas áreas, tá? Aliás, que ainda nem fez, né, faculdade, etc. Vamos lembrar aqui algumas premissas, né? A primeira, que o poder, né, o Brasil, ele é regido, ele tem várias leis, né? Então ele tem normas infraconstitucionais, normas que estão abaixo da Constituição, leis, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, CLT, lá para os direitos trabalhistas, né? Diversas leis espalhadas pelo nosso ordenamento, códigos, e tem a Constituição Federal, que trata do ordenamento jurídico maior, que é o nosso objeto de estudo, o direito
constitucional. Direito tão importante que todas essas normas que eu mencionei aqui por cima, né, todas as normas infraconstitucionais, elas devem o quê? Guardar relação de compatibilidade. O que é isso? Todas essas normas, todas as leis, todas as normas infraconstitucionais devem estar de acordo com a Constituição. Porque se não estiverem de acordo com a Constituição, estas normas serão declaradas inconstitucionais. Então, veja, você vai estudar aqui, né, direito administrativo, você vai estudar outras normas, né, específicas aí para o seu concurso, mas tem que entender primeiro o direito constitucional. Por quê? Porque essas normas, né, ainda que elas existam, se elas ferirem algo que está previsto na nossa disciplina, se elas violarem o texto constitucional, estas normas, né, mais cedo ou mais tarde, serão declaradas inconstitucionais. Veja a importância do estudo do direito constitucional. Ele serve, né, de alicerce, de estrutura, pontapé inicial de qualquer carreira pública, de qualquer concurso público, né, porque a maior parte dos concursos pede que você conheça o direito constitucional, porque ele é o alicerce, é ele quem dá o comando, é ele quem diz, né, como é que as coisas podem ser criadas, como é que as normas podem ser feitas, quais direitos não podem ser violados, né? E quando a gente trata de direitos fundamentais, é aqui o alicerce, né? A administração pública pode agir até onde ela pode. O poder público pode fazer lei até onde ele pode ir, porque a limitação será trazida pela imposição de um direito fundamental. Olha, aqui não, poder público. Aqui, a cobrança abusiva do fisco não pode. Aqui, o poder público tem que se abster, né? Tem que não invadir esta liberdade, tá? Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, quando começar nas gerações dos direitos fundamentais, ok? Vamos lá para a tela para saber agora quais os artigos que nós precisamos ler para gabaritar o direito constitucional nessa prova de escrevente do TJ, tá? Então, ó, em relação aos direitos fundamentais, que são aqueles títulos que nós vimos, tá? Título 2, capítulos 1, né? Que agora eu estou falando especificamente dos direitos fundamentais, capítulo 1, 2 e 3, tá? O que você vai estudar? Do artigo 5º ao artigo 13 da nossa Constituição. Então, nesses artigos, do 5º ao 13, vocês vão encontrar os direitos individuais, os direitos sociais e a nacionalidade. Então, volte aqui para mim mais um pouquinho. Ó, você vai lembrar desse artigo 5º ao 13, que embora se você olhar, não são tantos artigos, né? Mas o artigo 5º, só o artigo 5º da nossa Constituição, ele tem 78 incisos. E alguns parágrafos, hein, que nós vamos ver ainda, tá? Então, ele tem 78 incisos. Então, e eles caem, né, separadamente na sua prova. De modo que você precisa conhecer não só o caput, né, a cabeça, que a gente diz, o primeiro enunciado do artigo 5º, mas todos esses incisos, porque cada um trata de um direito específico, tá? Ou a desmembração de um mesmo direito já explicado. Então, cada um tem um enunciado importante, e a gente precisa passar por todos, porque qualquer um desses pode ser perguntado na sua prova da VUNESP, tá? Agora, além disso, você vai olhar, olha lá na tela, você vai conhecer os direitos sociais. Também temos vários artigos sobre o assunto e incisos, tá? Você vai aprender também sobre nacionalidade, que basicamente o artigo 12 e o artigo 13 da nossa Constituição. Então, essa é a primeira parte, a parte de direito constitucional propriamente dito. Depois, nós precisaremos entrar num tema super importante, que é o tema da administração pública. Volte aqui para mim. Dependendo do momento, de como você está estudando essa matéria, né, o professor de direito administrativo aborda isso também. Mas veja, isso está na Constituição, tem fundamento constitucional. Então, na aula de constitucional, veja que isso aparece no edital do concurso, na matéria direito constitucional. Então, eu trouxe isso também para o tema, para nós abordarmos aqui na nossa aula.
tá? O professor de administrativo também pode comentar sobre o assunto, sem problema algum. Só vai somar, só vai acrescentar, tá? Mas o fundamento constitucional está aqui, foi perguntado em direito constitucional, e basicamente nós precisamos conhecer o que diz, né, cada um desses dispositivos. E, obviamente, quais são as partes mais importantes do artigo. Por quê? Porque como são vários artigos para vocês memorizarem, o ideal para o aluno é extrair a ideia central daquele artigo, para facilitar a memorização. Porque senão ele fica lendo, né? Aliás, até uma dica, gente, baixe a Constituição em áudio. Você consegue baixar, né, no site do Planalto, no site da Câmara. Enfim, jogue no Google, que tem vários sites que disponibilizam a Constituição em áudio. Você baixa ela e vai ouvindo. Então, você não apenas lê, mas também ouve. Coloca no carro, coloca... Às vezes, né, você está estudando aí para concurso, mas você gasta muito tempo com deslocamento para o seu trabalho, para a sua casa, não importa. Vá ouvindo a Constituição. Não estou dizendo que, ao ouvir, você já tem que decorar e tem que memorizar. Não. Mas se habitue a ouvir a Constituição. Porque 90% das provas preambulares, das provas de teste, seja para o concurso de escrevente ou até outros concursos, e aqui estamos falando especificamente para o concurso de escrevente, você vai precisar do texto constitucional. E o texto constitucional, né, só quem lê ou ouve para conseguir acertar a prova no dia da prova, conseguir acertar a questão. Tá bom? Volta lá para a tela, para eu continuar essa explicação. Então, eu falei para vocês que a administração pública vai do artigo 37 ao artigo 41, os temas das disposições gerais da administração pública e, especificamente, sobre os servidores públicos. E, em relação ao Poder Judiciário, você apenas vai conhecer o artigo 92, que trata dos órgãos do Poder Judiciário. Mas volte aqui para mim, eu disse assim, né, apenas o artigo 92, apenas porque é ele que está previsto no edital. Mas ele tem alteração, teve alteração recente, né? Então, tem uma emenda constitucional recente que alterou essa composição, esses órgãos do Poder Judiciário. E você sabe, quem faz concurso público sabe, algo que tem alteração recente é algo provável, é algo que tem chance de cair na sua prova. Por quê? Porque tem gente ainda que estuda por material desatualizado. E aí o examinador acaba, né, pegando esses candidatos. Tá? Você não, você está atualizado, você está fazendo aqui o curso no Legale. Então, certamente, ou você está estudando com uma Constituição atualizada, ou você está estudando com o site do Planalto aberto. Pode fazer isso. Tá? Abra lá o site do Planalto e vai acompanhando também os artigos. O site do Planalto ele está sempre bem atualizado. Tá? Vamos lá, avançando. Então, aqui deu para você entender o que cai em direito constitucional na sua prova. Tá? E agora a gente vai começar com o primeiro tema. Então, o primeiro tema é este aí, ó, direitos fundamentais. Ele vai ser objeto de vários blocos, né? Nós teremos aí vários blocos só para falar dos direitos fundamentais. E antes de entrar nos 78 incisos, nós precisamos conhecer a teoria geral desses direitos, tá? E aí, primeiro, você vai lembrar que direitos fundamentais é um gênero, tá? Direitos fundamentais é um gênero do qual são espécies. Quais direitos? Primeiro, os direitos individuais e coletivos. Segundo, os direitos sociais. Terceiro, os direitos de nacionalidade. Quarto, os direitos políticos. E quinto, os partidos políticos. Tudo bem? Então, direitos fundamentais é um gênero do qual são espécies, essas 5 espécies mencionadas aí. Você já sabe, volte para mim, que nós vamos estudar apenas as 3 primeiras. Por quê? Porque direitos políticos e partidos políticos não veio previsto no seu edital, tá? Então, a gente não precisa estudar. Vamos ficar só com as 3 primeiras divisões, tá? Em relação aos direitos fundamentais. Alguém pode perguntar para você, e aí, professor, e os direitos humanos, né? Bem, na sua prova, provavelmente vai aparecer a expressão direitos fundamentais, né? Há quem coloque direitos humanos como expressão sinônima de direitos fundamentais. Mas você vai entender que os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos que foram internalizados, que estão previstos constitucionalmente.
tá? Direitos humanos teriam uma abrangência maior, né? Em nível internacional também, né? A gente vai falar de tratados, a gente vai falar de direitos reconhecidos internacionalmente, tudo bem? Mas aqui é melhor usar a expressão prevista na Constituição, e a Constituição fala em direitos fundamentais, tá? São aqueles direitos previstos no nosso ordenamento. Aliás, não só no artigo 5º, tá? Porque nós vamos ver que há direitos espalhados por todo o ordenamento, né? O artigo 5º, ele traz um rol, né? Um rol exemplificativo. Há direitos espalhados por todo o ordenamento, e nós vamos ver que o próprio artigo 5º nos informa que há direitos, inclusive em tratados dos quais o Brasil faça parte. É isso mesmo, tá? Então vamos lá para o próximo slide? Olha lá, o que mais que você vai lembrar? Você vai lembrar o segundo teminha, além dessa divisão dos direitos fundamentais, para você conhecer quais são as espécies, da força normativa dos tratados internacionais. E, nesse momento, primeiro conheça o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, que ele menciona que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. E já há aí, né, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, né, e o seu protocolo facultativo, que foram incorporados por esse processo da emenda. Mas, veja, volte para mim. Entendam como é necessária a aula, porque a leitura simples do texto, ela pode não ser tão clara. Então, a aula vem para isso, para ajudar. E sobre os tratados, eu vou ter que usar o quadro um pouquinho para explicar, tá? Então, volte aqui para mim, vamos aqui para o quadro, ó. O nosso ordenamento jurídico, né? O nosso ordenamento jurídico, ele é desenhado, né, por meio de uma pirâmide, tá? Hans Kelsen, né, que menciona que o nosso ordenamento jurídico, né, é escalonado, em que, no ápice da pirâmide, nós encontramos a Constituição Federal, que é objeto de estudo agora. Eu vou colocar até aqui mais para baixo, porque às vezes eu vejo que some um pouquinho na tela, né? Então, eu vou colocar ali, desenhar um pouquinho mais para baixo, para ficar mais claro. Então, o nosso ordenamento jurídico, né, ele é baseado numa pirâmide em que a Constituição Federal está no ápice, tá? Bem, tudo que estiver abaixo da nossa Constituição, ou seja, leis, né, regulamentos, outras normas, tá? Medida provisória, enfim, tudo que está abaixo da Constituição, nós falamos que são as normas infraconstitucionais, estão abaixo da Constituição. E que essas normas só permanecerão válidas, só efetivamente poderão ser aplicadas se elas estiverem de acordo com a Constituição. Por quê? Porque rege no nosso país um princípio chamado princípio da supremacia. Princípio da supremacia. Princípio da supremacia da Constituição Federal. O que é isso? Princípio da supremacia da Constituição Federal. Princípio da supremacia, a Constituição está no ápice e tudo que está abaixo deve guardar relação de compatibilidade. Deve estar de acordo. Tá. Professora, o que isso tem a ver com os tratados que nós acabamos de ler ali, que tem algo falando sobre eles, previsto no artigo 5º da nossa Constituição, e que é objeto de questionamento na minha prova, porque todo o artigo 5º está descrito, né, vem previsto no edital. Ah, tá. Então, você vai lembrar o seguinte, que o Brasil é signatário, ou seja, faz parte de vários tratados internacionais. E a minha pergunta é, esses tratados internacionais que o Brasil faz parte, eles valem como o quê? Eles têm status do quê? Qual é a força normativa dos tratados internacionais em que o Brasil incorporou ao seu ordenamento? É isso, tá? Bem, o Supremo Tribunal Federal, ele sempre decidiu, né, que, em regra, os tratados eles valem como lei ordinária. Então, eles estariam aqui como lei ordinária, tá?
Agora, a emenda 45 de 2004, ela acrescentou ao rol de direitos e garantias, na verdade, ela acrescentou um parágrafo ao artigo 5º, parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, mencionando, olha lá de novo na tela, mencionando que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, volte aqui para mim. Então, ela trouxe 3 informações aí. Primeiro, não é qualquer tratado que vale como emenda. É um tratado sobre direitos humanos. Outra coisa, não basta ser um tratado sobre direitos humanos. Para valer como emenda constitucional, tem que ser aprovado da mesma forma em que nós aprovamos a emenda constitucional. Ou seja, tem que passar pelas 2 casas, tem que ser aprovada por 3/5 e em 2 turnos de votação. Ou aparece toda essa forma de aprovação por expressa, numa alternativa, ou aparece, tem que ser maioria qualificada. Pode aparecer assim também, tá? Mas espera aí, professora, me explique o que é emenda, né? Já que eu não tenho nem a formação em direito. Muitos, pode ser que muitos tenham, né? Mas alguns não. Então, a gente tem que explicar. Uma emenda constitucional é o seguinte, a nossa Constituição Federal, ela pode ser alterada, tá? E quando nós vamos alterar a nossa Constituição, teremos de fazer isso por emenda constitucional, pelo processo legislativo das emendas constitucionais. Então, para mudar a nossa Constituição, há uma rigidez. É diferente de mudar uma lei. Para mudar uma lei, dependendo, né, se for uma lei ordinária, maioria simples, se for uma lei complementar, maioria absoluta. Agora, a Constituição, ela tem uma maioria qualificada. É mais que a maioria absoluta. Por quê? Porque tem que ser aprovada por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas do Congresso Nacional. Quais são, professor, as casas do Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tudo bem até aqui? Tá. Então, o que diz esse artigo? Que aqueles tratados que forem de direitos humanos e que passarem pelo processo da emenda, 3/5 em 2 turnos das 2 casas, eles não valerão como lei. Eles estarão aqui em cima. Eles terão o caráter de emenda constitucional. Portanto, ele será considerado, esse tratado, norma constitucional. O que precisa mesmo? Quais são os requisitos? Para valer como emenda, tem que ser um tratado de direitos humanos. Vai colocando sigla para facilitar. E tem que ser aprovado, coloque a nomenclatura, coloque os números, né? 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas do Congresso Nacional. Tá bom? Direitos humanos e aprovados por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas. Como é que isso pode aparecer também? Como maioria qualificada. Mas é mais provável que caia expressamente o 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Tudo bem? Ótimo. Agora, presta atenção. Esta regra que eu acabei de explicar, da aprovação dos tratados para valer como emenda, ela veio com a emenda 45 de 2004. Então, só a partir de 2004 é que o Constituinte trouxe essa possibilidade, que o legislador trouxe essa possibilidade, de nós aprovarmos um tratado de direitos humanos pelo mesmo quórum da emenda e que para ele valer como emenda, portanto. Só que antes de 2004, nós já éramos signatários de diversos tratados sobre direitos humanos, certo? Diversos tratados, né? E a minha pergunta é, e esses tratados, né? Que são de direitos humanos, porque nós já tínhamos incorporados e porque tratam deste assunto, direitos humanos, e que não passaram pelo processo legislativo das emendas constitucionais. Eles não foram aprovados por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas. E você pode perguntar para mim, por que não foram aprovados? Porque nem havia essa previsão na Constituição. Não havia essa possibilidade de aprovação desses tratados. Eles eram aprovados, né, da forma comum. E que, portanto, num primeiro momento, valiam como lei ordinária. Veja, segundo o STF,
esses tratados, só pelo fato de serem de direitos humanos, ainda que não tenham sido aprovados por 3/5 nas duas casas, segundo o STF, esses tratados, por serem de direitos humanos, eles já estariam acima das leis. Entenderam? Eles estariam aqui, ó. Eles não seriam normas constitucionais, porque não passaram pelo processo da emenda, mas também não seria igual à lei. Eles estariam acima das leis. Eles teriam um caráter supralegal. Supralegal. O que é isso, supralegal? Esses tratados estariam acima das leis e abaixo da Constituição. Entenderam? Então, veja, eles valeriam mais do que o Código de Processo Civil? Sim. Eles valeriam mais? Eles valem, né? Nem valeriam, porque eles valem mais do que o Código Penal? Sim. Pelo fato de serem tratados de direitos humanos, eles já estariam acima das leis e abaixo da Constituição. E aí tem a decisão da prisão do depositário infiel, que nós vamos ver logo quando tratarmos dos incisos do artigo 5º, quando entrarmos nos direitos em espécie. Mas eu já vou adiantar aqui, porque é tema referente aos tratados. Tá? Você sabe que no Brasil a regra é a liberdade. Tá? A regra é a liberdade. Tanto é que é um direito constitucionalmente assegurado. Prisão, né, só excepcionalmente. Quando o sujeito comete um crime, que cabe prisão e etc. Né? É a última ratio. Na verdade, a regra é a liberdade. E em relação à prisão civil, mais ainda. Né? Então, diz a Constituição que não haverá prisão civil, exceto civil por dívida. Tá? Não haverá prisão civil por dívida, exceto em 2 casos. A do devedor de alimentos, aquele sujeito que está devendo pensão alimentícia, né? Ou a do depositário infiel. Ainda está previsto isso na Constituição. Mas veja, nós somos signatários de um tratado conhecido como Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado sobre direitos humanos, tá? Mas que não passou pelo processo da emenda porque ele foi aprovado antes. Ele foi por nós incorporado antes da emenda 45. Antes dessa possibilidade de um tratado de direitos humanos poder se valer do quórum da emenda para valer como emenda. Tá? E aí ele foi questionado, porque ele proíbe a prisão do depositário infiel. Ele só admite a prisão civil do devedor de alimentos. E ele foi questionado. Por quê? Porque parecia haver uma incompatibilidade entre a Constituição Federal e esse tratado que nós estamos falando, que trata Pacto São José da Costa Rica, que trata da prisão do depositário infiel, proibindo, tá? Veja, o tema chegou no STF. E o que o STF decidiu? Decidiu que o tratado tem caráter supralegal, porque é de direitos humanos. Portanto, ele está acima das leis e abaixo da Constituição. Então, todas as leis, todas as normas infraconstitucionais que regulamentarem a prisão civil do depositário infiel, essas normas não valem, não podem ser aplicadas. Por que não podem ser aplicadas? Porque o tratado que proíbe a prisão do depositário infiel está acima dessas leis. Ele é supralegal. Entenderam? E você pode me perguntar, ok, eu entendi isso, mas esse tratado é supralegal, mas é infraconstitucional. E quem diz que pode a prisão é a Constituição. Então, como é que o tratado prevaleceu sobre a Constituição? Cuidado. Se nós formos na interpretação literal, de fato, o tratado prevaleceu. Mas veja, nós temos que ir além. Porque quando a Constituição fala, não haverá prisão civil por dívida, exceto em 2 casos, qual é o direito que está sendo protegido por trás desta regra? Veja, vou repetir. A regra é, não haverá prisão civil por dívida, exceto em 2 casos, devedor de alimentos e depositário infiel. E é algo que está previsto no rol de direitos fundamentais. Qual é o direito que está protegido por trás desta regra? Será que é o direito à prisão? Claro que não.
O direito que está sendo protegido por trás desta regra é o direito à liberdade. Então, o que é que a Constituição diz? Que a regra é a liberdade. E ela excepciona essa regra em duas hipóteses: devedor de alimentos e depositário infiel. Por que que não cabe mais? Aliás, hoje tem súmula vinculante, número 25, que proíbe a prisão civil do depositário infiel. Tá? Veja, quando ela fala, quando a Constituição fala que a regra é liberdade e excepciona em duas hipóteses em que não vai haver liberdade, e aí vem o tratado e fala que essa primeira hipótese não pode ser excepcionada, o que ela fez? Né? O que esse tratado fez? Ampliou o direito à liberdade. Porque, veja, se ele é a regra e eu excepciono em dois casos, eu estou limitando o direito à liberdade. Quando eu digo, não, ele continua sendo a regra, e eu só vou limitar agora no devedor de alimentos, o que eu acabo fazendo? Eu ampliei o direito à liberdade. Portanto, a Constituição ela foi sim cumprida. Porque, veja, nós até sabemos que tem alguns assuntos que são cláusulas pétreas. O que é isso? Né? No artigo 60 da Constituição, que não está no seu edital, mas você pode conhecer não o artigo em si, porque você está aprendendo o artigo 5º e ele cai. Né? Você vai entender o seguinte, que tem algumas matérias que não podem ser abolidos do texto constitucional. Direitos individuais não podem ser abolidos por meio de emenda, nem por emenda. Tá? Então, a liberdade é um direito desse. Veja, eu não diminuí a liberdade, pelo contrário. Ao tirar uma exceção que admite prisão, o que eu fiz? Eu ampliei o direito à liberdade. Entenderam? Eu sei que é algo complexo para a primeira aula, mas o que é que você precisa lembrar? Tá? Você vai lembrar do dispositivo constitucional, principalmente o parágrafo 3º do artigo 5º, que a Constituição autoriza que um tratado internacional, quando incorporado no nosso ordenamento, valha como emenda constitucional. Mas para ele valer como emenda constitucional, ele precisa cumprir 2 requisitos. Quais sejam? Primeiro, tem que ser um tratado sobre direitos humanos. E segundo, tem que ser aprovado pelo processo legislativo da emenda, qual seja 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas do Congresso Nacional. No total, são 4 votações. 2 na Câmara e 2 no Senado. Entenderam até aqui? Fácil? Ótimo. Os demais tratados, em regra, valem como lei ordinária. E aqueles que são só de direitos humanos, mas não passaram pelo processo da emenda, vamos colocar como supralegais, que é o que o Supremo entende. Maravilha. Fácil. Tô de olho, hein? Vamos avançar. Depois a gente faz teste e aí a gente vai verificar se realmente aqui ficou claro, né? Porque é por meio do teste que a gente fixa, né? Que a gente vai sedimentar o conteúdo. E eu sempre digo que é o treino que leva à aprovação. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Bom, ainda na teoria geral dos direitos fundamentais, eu quero lembrar com vocês das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Mas antes de colocar isso na tela, vem aqui comigo um minutinho. Por que existe isso, gerações? Né? Mais para frente, falaremos das características dos direitos fundamentais. Uma delas é a historicidade. E aí, quando eu chegar nela, eu pulo, porque eu já abordei ela aqui, né? Não tem problema algum. A historicidade significa que esses direitos, eles nascem, né, no decorrer da história. E essas gerações, também conhecidas como dimensões dos direitos fundamentais, elas têm a ver com essa característica da historicidade. Então, conforme os direitos foram surgindo, nós classificamos esses direitos dentro de algumas gerações. Tá? Então, as primeiras gerações são os primeiros direitos, né, que apareceram no nosso ordenamento. Tudo bem? Então, vamos lá para as gerações? Então, gerações na tela. Primeira geração. Aliás, antes de colocar a tela, lembra dos lemas da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembram? Então, as primeiras gerações, que são
pacíficas aí na doutrina, elas têm a ver com os lemas. Então, primeira geração, liberdades. Segunda geração, igualdade. E terceira geração, fraternidade. Tá? Nós vamos falar também da quarta e da quinta geração, mas não é algo pacífico. Tá? As três primeiras já são sedimentadas aí pela doutrina, e a quarta e a quinta, para aqueles que entendem, também tem alguns direitos específicos que são abarcados por essas outras duas, que nós vamos falar, porque já foi objeto de questionamento em concurso público e você precisa conhecer. Tá bom? Então, lá na tela, a nossa primeira, tá? Primeira geração dos direitos fundamentais. Ela consubstancia-se fundamentalmente nas liberdades públicas. Qual é a finalidade? Limitar o poder de atuação do Estado, impondo a ele o dever de não intervenção, de abstenção. Por conta disso, tais direitos também são conhecidos pela doutrina como direitos negativos. Exemplos: direitos relacionados às liberdades, direitos individuais, direitos civis e os direitos políticos. Então, volte aqui para mim, né? O que a primeira geração nos ensina? Basicamente, direitos relacionados à liberdade. Por que tem a ver com um dever de abstenção do Estado? Por quê, gente? Ao estabelecer um direito, o que essa previsão constitucional de um direito relacionado a uma liberdade faz com o poder público? Limita a atuação desgovernada do poder. Então, ao estabelecer uma liberdade, o que o poder público não pode mais fazer? Invadir, adentrar, apenas excepcionalmente, né? Por exemplo, o sujeito cometeu um crime, está sujeito à prisão e etc. Mas, fora isso, quando há um direito constitucionalmente assegurado, o Estado não pode vir com a mão pesada. Ele tem que se abster, né? É usado também como um mecanismo de defesa, tá? Porque o direito, ele é uma forma, né? Esses direitos aqui, de primeira geração, eles funcionam como uma defesa contra a atuação abusiva, desgovernada, a atuação excessiva do poder público. Entenderam? E entenderam o porquê dos nomes também? Coloque lá na tela de novo, tá? Coloque lá na tela de novo, né? Coloquei aí que é conhecido como direito negativo, porque impõe o não fazer, né? Impõe aí uma defesa, tá? Eles geram, gente, uma barreira de proteção do indivíduo em relação ao Estado, tá? O Estado não pode intervir na vida do indivíduo. Por isso tem a ver com direitos negativos, tudo bem? E os exemplos, por que estão em negrito aí? Porque são os que mais caem na sua prova. A primeira geração, liberdades, direitos individuais, direitos civis e direitos políticos. Volte aqui para mim. Passado um tempo, né, verificou-se que não adianta dar liberdade para todo mundo. Por quê? Não adianta o Estado não intervir. Porque há situações em que pessoas estão em desigualdade. E aí, se eu der a liberdade de forma aleatória, aquele que tem mais vai passar por cima daquele que tem menos. Então, por conta disso, surgiu aí a segunda geração dos direitos fundamentais. Lá na tela, a segunda geração, olha lá. A segunda geração, a Revolução Industrial Europeia, ocorrida no século XIX, é um marco aqui. Agora, gente, valores ligados à igualdade eram prestigiados. As lutas trabalhistas, né, visando melhores condições também. Diferentemente dos direitos de primeira geração, os de segunda exigiram uma conduta positiva do Estado, uma ação propriamente dita. E por conta disso, também são chamados de direitos positivos. E aí os exemplos, olha lá, direitos sociais, trabalho, educação e saúde, direitos culturais e direitos econômicos. Volte aqui para mim. Agora não dá mais para o Estado se abster. Não.
Ele tem que intervir para promover a igualdade, para reduzir desigualdades sociais, prestações, né? Planos, bolsas. Para quê? Ele tem que colocar dinheiro para promover a igualdade, ou pelo menos reduzir as desigualdades, tá? Então, em todas essas áreas dos direitos sociais, agora a gente vai atingir grupos sociais, né? Não apenas a esfera do indivíduo, direitos individuais que nós mencionamos na primeira geração, mas grupos, né? Direitos trabalhistas também, um exemplo forte aqui de direito de segunda geração, mas não apenas, tá? Porque pode aparecer na sua prova, né? Direitos sociais, todas as espécies, né? Trabalho, educação, saúde, direitos culturais, direitos econômicos, tudo isso pode aparecer na sua prova como um direito de segunda geração, tá? É aqui que o Estado vai intervir para reduzir desigualdade social. Mas agora ele não pode mais se abster, ele tem que entrar com dinheiro, com programas, tá? Com prestações positivas. Por isso agora o direito positivo, não mais negativo, não mais dever de abstenção. Tá bom? Bem, passado um tempo, veja o lema, né? Os lemas da Revolução Francesa. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Tratai os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Bem, passado um tempo, a gente verificou, né, que tem direitos muito a ver agora com fraternidade, direitos da coletividade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Direitos que transcendem, transindividuais, direitos que vão além, que são de grupos determinados, que são de situações que, por exemplo, se eu não tiver direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não há preservação da vida, não há preservação de um direito individual. Entenderam? Então, a terceira geração, e aí eu vou colocar ela na tela, olha lá, vou mudar aqui. Terceira geração, ela surge a partir da concepção de que o indivíduo faz parte de uma coletividade e que necessita, para a própria subsistência, de um ambiente saudável, equilibrado. É exigida a participação dos indivíduos na busca efetiva dos direitos da coletividade e não apenas dos direitos individuais. Encontram-se aqui os denominados direitos transindividuais, que abarcam, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao progresso, isso também, hein? Progresso da humanidade, direitos do consumidor. Entenderam? Volte aqui. Então, o espírito, né, que está por trás dessa terceira geração, né, a finalidade, né, da norma, a natureza, é o quê? Direitos de solidariedade, de fraternidade. Por isso, terceira geração, relação com o terceiro lema aí da Revolução Francesa. Tudo bem até aqui? Quarta geração. Bom, para aqueles que sustentam a existência de uma quarta dimensão dos direitos fundamentais, ela abarcaria aí a chamada globalização dos direitos fundamentais. Então, vocês vão lembrar que essa geração tem a ver com direitos mais novos, né? Direitos relacionados aí ao patrimônio genético, direitos relacionados à internet. Nossa, isso ainda vai ser construído, né? Já está sendo construído, mas é muita coisa relacionada à internet, biogenética, direito espacial, direito à democracia. Então, esses seriam aí os exemplos dessa quarta geração. E, para finalizar, a gente vai falar da quinta geração, que, para aqueles que sustentam, seria aí o direito à paz, né? Volte aqui para mim, por conta, né, dos ataques terroristas, né, que sempre acontece, guerras, né? Esse problema todo do nosso mundo, não é do nosso país especificamente, mas é um problema generalizado, né? Então, a quinta geração ela tem justamente a ver com isso, com o direito à paz. Tá? Ela já foi objeto de questionamento, sim, em alguns concursos públicos. Então, é bom que você conheça. Saiba que as 3 primeiras gerações, elas já são pacificadas na doutrina, é algo tranquilo. A quarta e a quinta, ainda há uma turbulência, né? Ainda há aí divergência doutrinária, mas, basicamente, o que eu trouxe aqui, o que eu coloquei no material, é o que prevalece.
Tá certo? Bem, vamos fazer um intervalo para vocês lavarem o rosto, tomarem um café e voltarem com o coração aberto para o direito constitucional, porque nós temos ainda muita coisa. Nós vamos já reservei 10 blocos, né, de direito constitucional, curso completo para o TJ São Paulo. E nós estamos apenas no primeiro. Espero você nos demais blocos, tá bom? Para gabaritar direito constitucional nessa prova do TJ. Um abraço e até já.
Olá, pessoal! Estamos de volta com direito constitucional para o TJ. Só para lembrar, se vocês quiserem o material, né? Só comprar pelo site, ligar aqui no Legale, R$19,90 para você ter todo o material disponível, tudo bem? Mas vamos avançar com a nossa aula. A aula está gratuita aí, disponível no YouTube, o curso completo de Direito Constitucional para o TJ. Concurso do TJ, que você tem grande chance de ser aprovado pela quantidade de vagas, sempre chama muita gente esse concurso, hein? Eu sei, estou aqui pertinho, aliás, o Legale está aqui pertinho do TJ São Paulo. Venha para cá, né? Passe no concurso e venha conhecer. Você que está fazendo esse concurso, nem é daqui de São Paulo, né? Está vindo para cá, passe aqui no Legale para conhecer a gente, tá bom? Que vai ser uma honra conhecê-los também. Bom, estávamos falando das gerações dos direitos fundamentais, concluímos, né, falamos dessas 5 gerações, e agora nós vamos continuar o tema, teoria geral dos direitos fundamentais, passando agora para as características desses direitos fundamentais. Toda essa teoria geral, ela serve de norte, tá? Para o acerto nas questões de direitos e garantias. E esse tema, direitos, é um tema que eu já falei, que cai sempre em concurso público, tá? E nós precisamos compreender essas características até para entender depois o direito em espécie. Tá bom? Quais são as características, portanto, destes direitos? Olha lá que eu coloquei para vocês no material. Olha lá as características, então. Universalidade, historicidade, limitabilidade ou caráter relativo, cumulatividade ou concorrência dos direitos fundamentais, irrenunciabilidade, irrevogabilidade, imprescritibilidade, inalienabilidade e o rol é exemplificativo, ou exemplificativo apenas. Volte aqui para mim. Muitas características. Claro que eu só citei, só mencionei. Mas o que a gente vai fazer? Devagar, uma de cada vez, né? Vamos com calma, e aí começando pela primeira, tá? Característica da universalidade. Só uma pequena menção sobre ela. Então, olha só, característica da universalidade. O que ela significa, tá? Significa que os direitos fundamentais são destinados a todas as pessoas, indistintamente. Não podem ser estabelecidos ou dirigidos a determinada pessoa, grupo ou categoria. A forma universal é a única admitida quando da aplicação desses direitos. Volte aqui para mim. O que significa, então, universal? Que os direitos e garantias previstos no artigo 5º da Constituição, eles não fazem distinção de raça, de credo, de religião, de opção sexual, nada disso. Todas as pessoas. Ah, professora, inclusive aos estrangeiros? Sim, inclusive aos estrangeiros. Só que presta atenção, tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque, veja, a característica fala universal, para todas as pessoas. E aí você vai ler o caput do artigo 5º e já vai encontrar um problema, já vai se deparar com algo que pode gerar dúvida. Vamos ver? Eu trouxe o artigo para vocês. Vamos lá na tela, ó. Vou colocar para vocês o artigo, ó. Diz o caput do artigo 5º da nossa Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, até coloquei em negrito, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 5, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ah, volte aqui para mim. Bom, então ele fala, né, de igualdade, fala da universalidade, mas coloca ali esse artigo uma observação. Aos estrangeiros residentes no país. Claro que se aparecer esse texto assim na sua prova, você vai colocar como alternativa correta, porque ela reproduziu o caput do artigo 5º. Ela reproduziu o texto constitucional. Você não vai questionar com o examinador. Mas veja, se nós interpretarmos ao pé da letra essa interpretação literal, nós vamos dizer, a contrário senso, que aquele estrangeiro que está aqui no Brasil a passeio,
sabe? Ele está lá na Bahia, ou ele veio para assistir algum evento importante, né? Aqui no nosso país. Ele não tem direito à vida, ele não tem direito à liberdade, ele não tem direito à igualdade, porque, veja, volte de novo para a tela, o que está escrito no artigo, na tela, olha lá. O que está escrito no artigo, vamos colocar o artigo 5º na tela. Isso é que esses direitos são garantidos aos estrangeiros residentes no país. Volte para mim. Então, aqui é claro que não. O Supremo já interpretou isso. O Supremo já interpretou dizendo o seguinte, aqui, residentes, essa expressão deve ser interpretada com o estrangeiro que estiver no país. Ponto. Pode estar aqui morando, pode ser efetivamente residente, pode estar aqui a passeio, não importa. Se estiver no Brasil, está acobertado pelos direitos, né? Todos os direitos trazidos pelo artigo 5º, porque há uma característica que está além dessa interpretação literal, que é a característica da universalidade. Entenderam? Outra coisa você pode dizer, tá bom, se todos os direitos são para todos, será que não há? Tem uma regra? Claro. Por exemplo, direitos políticos. Direitos políticos podem ser exercidos a partir dos 16 anos. Então, aquele que tem menos de 16 anos não vai poder exercer esse direito sem problema algum. Mas isso não tira essa característica da universalidade. Aliás, antigamente, vocês sabem, né? Mulher não podia votar, né? E pobre também não, tinha que comprovar uma renda mínima. Hoje não é mais assim. Tudo bem até aqui? Ótimo. Tá, então eu mostrei aqui, vamos para a próxima característica, tá? Desses direitos fundamentais. E a próxima é a historicidade, que eu já comentei quando tratei das gerações. Mas, olha só, o que significa? Né? Que a formação dos direitos fundamentais, ela se dá no decorrer da história. A origem desses direitos tem por base movimentos como constitucionalismo. Sua evolução concreta é demonstrada ao longo do tempo. As conhecidas gerações, que nós já estudamos, ou dimensões dos direitos fundamentais, se fundamentam especificamente nesta característica, que é a historicidade dos direitos. Volte aqui para mim. Então, veja, um detalhe importante. Nós vamos falar já de uma próxima característica, porque é o seguinte, eles nascem do decorrer da história, mas não significa que um exclui o outro, tá? Então, nós vamos ver agora que eles são, também em característica, né, que eles são cumulativos, que eles se somam, tá bom? Então, próxima característica que eu vou colocar aí na tela é a limitabilidade ou o caráter relativo. Antes de ler, volte para mim. Não há direito absoluto no nosso país. Isso tem que ficar claro na vida do concurseiro. Não há direito absoluto. Se nem o direito à vida é absoluto, quanto mais os demais. Ah, não, professora? O direito à vida não é absoluto? Não, não é. Nós vamos dar alguns exemplos em que o direito à vida perde. Existe pena de morte no Brasil? Ah, tá, em regra não, mas excepcionalmente é possível. Quando é possível pena de morte no Brasil? No caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada, a Constituição admite que a pena de morte ocorra e ela se dará por fuzilamento. Negócio é grave, sério. Mas existem outras mitigações. Você sabe que a mulher que foi vítima de estupro, ela pode praticar o chamado aborto sentimental. Ela pode interromper a gravidez. Veja, é o direito à vida. Não estou falando de má formação cerebral, vou falar também. Mas é a mulher que foi vítima de estupro. Pode interromper a gravidez e não será responsabilizada por crime de aborto. Outra, o aborto necessário para salvar a vida da mulher. Né? Então está em risco a vida da mulher. Outra, que o Supremo já reconheceu. Lembram do julgamento lá no STF? Mesmo você que não tem formação em direito, mas que assiste a televisão, que assiste, né, as principais decisões da Corte Maior. Você sabe que o STF é o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo do Poder Judiciário, e é ele quem interpreta a Constituição. É ele quem dá, né, interpreta as normas constitucionais, é ele quem faz com que o princípio da supremacia seja assegurado. É o Supremo.
E ele, num julgamento, se a mulher, né, que souber que está gerindo um feto anencéfalo ou com má formação cerebral, ela pode interromper a gravidez. Aquele sujeito que vai nascer, já vai morrer, precisa dos laudos, sim, tal, mas ela vai poder interromper a gravidez. E isso não será considerado crime de aborto. Então veja que em diversas vezes a vida perde. Então nem o direito à vida é absoluto. Então não há direito absoluto no nosso país. Tudo bem? Outra coisa que eu quero mencionar em relação a isso é que no conflito, na colidência entre dois ou mais direitos fundamentais, um terá de prevalecer daquele caso concreto. Por exemplo, intimidade versus, né? Então, intimidade, preservação da honra, etc., versus publicidade, versus, né? Nós termos acesso aí um homem público, por exemplo. O que vai estar em jogo? O Supremo, num caso concreto, terá de se valer da chamada ponderação de valores, para saber naquela situação qual direito vai prevalecer. Tudo bem? Então, olha lá o que eu escrevi sobre a limitabilidade ou o caráter relativo, né? Significa que, ainda que sejam considerados fundamentais, eles não são direitos absolutos. Na crise advinda entre dois ou mais direitos fundamentais, ambos terão de ceder. Às vezes, será necessário fazer prevalecer um em detrimento do outro, naquela situação específica. Entenderam? Então, veja que, numa situação concreta, se a pessoa é pública, né, será que a intimidade dela naquele momento prevalece? Ou se ela está fazendo aquilo em nome do poder público? Aí, talvez, a intimidade dela perca naquele momento. Né? Então, o Supremo terá de ponderar valores para saber, naquele caso, é uma pessoa pública? Não é? Entenderam? Ótimo. Próxima característica que eu vou comentar com vocês, cumulatividade ou concorrência dos direitos fundamentais. Olha lá, eu já comentei, mas significa que os direitos fundamentais não se excluem. Na verdade, se somam. Para o exercício de um, não é necessário que o outro seja eliminado. Esses direitos são cumuláveis, podem ser exercidos de forma simultânea. Volte aqui para mim. Então, veja, né? Nas gerações, nós falamos das gerações dos direitos fundamentais, falamos da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Tá. Quando foram criados os direitos relacionados à igualdade? Será que direitos à liberdade foram suprimidos do texto? Não. Eles se somam, eles cumulam. Entenderam? Ótimo até aqui. Tranquilo. Fácil, né? Bem, vamos avançar. Além disso, aliás, volte aqui para mim, deixa eu dar um exemplo, né? A emenda 45 de 2004, que já faz bastante tempo, mas é um exemplo aqui de um direito que foi criado por uma emenda. Você sabe que a Constituição Federal, aliás, tem alguns que não sabem, né? Que não tem formação em direito, mas a Constituição Federal, nossa, ela foi feita no dia 5 de outubro de 1988. Já faz um tempinho aí, né? Está quase completando 30 anos a nossa Constituição, de 5 de outubro de 88. E em 2004, tá? Muitos anos após, foi acrescentado ao rol de direitos e garantias o inciso 78. Então, o artigo 5º, né, foi colocado lá, o inciso 78 no artigo 5º. E o que diz o inciso 78? Diz assim, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo, são assegurados a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, tá? A razoável duração do processo, né? E os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, veja, por que o princípio da celeridade, da razoável duração do processo, o fato dele ter sido acrescentado ao texto constitucional, faz com que o juiz possa deixar de observar o princípio do devido processo legal? Claro que não, porque os direitos são cumulativos, eles se somam. Eu preciso de um processo razoável, mas eu também preciso observar o devido processo legal. Eu também preciso observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de impunidade, sob pena de uma decisão não
de acordo. Entenderam? Ótimo. Próxima característica, a característica da irrenunciabilidade. Irrenúncia. Não pode renunciar, não pode abrir mão. Olha lá, ó. Significa que ninguém pode recusar, abrir mão de um direito fundamental. Tá? O exercício desses direitos pode não ser efetivado por aquele que não o deseja, mas ainda que não colocados em prática, pertence ao seu titular. E o Estado é o garantidor. Volte aqui. Então, irrenunciável. E não renúncia, você não pode abrir mão. Como nós mencionamos aí na característica, pode até não exercer, tá? Mas não pode abrir mão. Agora, nós temos visto, né, esta renúncia sendo mitigada. Por exemplo, né, você sabe que ninguém pode ser visto em um banheiro, tem a preservação da honra, da intimidade, etc. Né? Mas nós temos aí, por exemplo, Big Brother, né? Temos esses reality shows, esses programas, né? E aí a gente pode até ver uma mitigação. Mas veja, não seria propriamente uma renúncia, né? Ele abre mão naquele momento, né? Por uma causa maior, enfim. Mas se aparecer numa prova, você vai colocar que os direitos são irrenunciáveis, que pode até não exercer, mas não vai abrir mão desses direitos, tá? Próxima característica, vamos lembrar que eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. Significa que nem mesmo pelo processo de alteração da Constituição, por emendas constitucionais, é possível revogar um direito fundamental. Essa afirmação é pacífica no tocante aos direitos inseridos no texto constitucional pelo poder constituinte originário. Volte aqui para mim. Nós sabemos que os direitos previstos no artigo 5º, né, eles fazem parte do rol das cláusulas pétreas. Os direitos individuais fazem parte das cláusulas pétreas. O que significa, né? Diz lá, né? Não serão objeto de emenda constitucional que tenda a aboli-los, que tenda a suprimi-los, né? Então, os direitos lá previstos, eles não podem ser suprimidos, abolidos por emenda constitucional. Isso não significa que não podem ser alterados, que não podem ser ampliados. Aliás, nós acabamos de trazer um exemplo de ampliação. Porque o inciso 78 do artigo 5º, ele foi acrescentado por uma emenda constitucional. De modo que podem, sim, ser ampliados, não podem ser abolidos, né? Restringidos do texto constitucional. Tudo bem quanto a isso? Irrevogável significa isso, né? Que não pode, por exemplo, uma lei, né, revogar um direito fundamental, né, uma emenda revogar um direito fundamental. E há quem entenda, né? Há quem entenda, não é o que prevalece. O que prevalece é uma nova constituinte, né, uma nova Constituição poderia dispor sobre qualquer assunto, ser ilimitado. Mas há quem entenda que nem a nova Constituição, né, que são direitos já conquistados, que não poderíamos, portanto, não poderia haver um retrocesso, né? Então, aqueles direitos já conquistados, eles permaneceriam, tá? Avançando ainda nas características desses direitos, vamos falar um pouquinho da imprescritibilidade. Olha que nome, tudo com "in" agora. Não prescritível. Vocês lembram, volte aqui para mim um pouquinho, ó. Vocês lembram que existe um instituto chamado prescrição? Você que não é do direito já sabe. Seu nome está lá negativado no SPC, Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, ou você deu um cheque lá sem fundo e alguém falou, espera um tempinho aí que vai prescrever. Alguém já deve ter dito isso para você, né? Que com o decurso do tempo, que não vai poder cobrar mais, que não sei o quê, que seu nome vai ter que sair do Serviço de Proteção ao Crédito, papapá. Não é isso? Bom, aqui nós estamos dizendo que os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. Isso significa que nós não vamos perder esse direito pelo decurso do tempo, tá? Só que tem exceção. Vamos ver? Eu coloquei lá no material, olha lá no material. Os direitos, né, por serem inerentes à pessoa humana, eles não prescrevem, não perdemos, né, com o decurso do tempo. Os titulares desses direitos, mesmo que não os exerçam, porque podem, né? Não os perdem. Exceção, direito à propriedade. Volte aqui para mim. Aqui no direito nós temos uma ação.
chamada ação de uso capião. Já ouviram falar? A ação de uso capião. O que é isso? É uma ação, né, que alguém pode buscar a aquisição de uma propriedade. Porque ele está morando no local, porque está dando utilidade àquele imóvel, papapá. Então, veja, o direito à propriedade é uma exceção. Por quê? Porque a propriedade pode sofrer essa ação de uso capião, né? Que fica lá o imóvel largado e aí ele é apropriado, etc. Claro que tem as regras específicas, não é objeto agora de estudo do nosso. Nós estamos aqui tratando só especificamente dos artigos, né, da Constituição que caem na prova de escrevente. Isso é matéria específica, né, de direito civil e tal. Nós não vamos abordar aqui, mas saiba que a regra é que os direitos fundamentais são imprescritíveis, mas comporta exceção, por exemplo, o direito à propriedade, tá? Porque é possível perder a propriedade por meio de uma ação de uso capião, né? O que é dono perde e o outro que não tinha nada, ele passa a adquirir, né? Ele vai passar a ser proprietário se ele obtiver êxito nesta ação de uso capião. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Vamos falar um pouquinho da inalienabilidade. Inalienável. Bom, o que é isso, né? O direito é inalienável. Não podem ser vendidos. Não podem ser objeto de alienação, tá? Volta aqui para a tela que eu escrevi, ó. Por serem inerentes, de novo, à pessoa humana, né? Não podem ser vendidos. Por conta disso, por exemplo, que é proibida, né, a venda de órgãos no Brasil. Então, volte aqui para mim. Às vezes não tem um crime lá que fala tráfico de órgãos, tal, não sei o quê. Então, é proibida a venda de órgãos, porque são direitos inerentes à pessoa humana, direitos fundamentais. E a característica desses direitos é que eles são inalienáveis. Ok? Tranquilo? Próxima característica, e é a última que eu vou falar, rol exemplificativo. Significa que os direitos fundamentais estão espalhados por todo o ordenamento jurídico, não apenas nos 78 incisos do artigo 5º. Então, volte aqui para mim. O rol do artigo 5º, que nós vamos adentrar, começar já a ver neste bloco, né? Os incisos do artigo 5º. Esse rol não é um rol taxativo, não é um rol números clausus. O que é isso? Clausura, algo fechado, não comporta a admissão de novos, né? Não é um rol taxativo, não é um rol números clausus, é um rol meramente exemplificativo. Isso significa que podem ser acrescentados outros, nós já vimos que a emenda 45 acrescentou o inciso 78 ao artigo 5º, mas que não apenas no artigo 5º, há direitos espalhados por todo o ordenamento. Por todo o ordenamento jurídico nós vamos encontrar direitos fundamentais. Aliás, diz a nossa própria Constituição que não apenas no ordenamento jurídico brasileiro interno, mas em tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. Até porque esse tratado passa, né, a fazer parte do nosso ordenamento. Tá? Então, isso está escrito lá no parágrafo 2º do artigo 5º, que eu coloco agora aqui na tela para vocês acompanharem. Olha lá. Diz o artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição, coloquei em negrito, não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Volte aqui para mim. Então, o artigo e o parágrafo 2º, né, deixa claro o quanto há direitos espalhados por todo o ordenamento jurídico. Tá? Você sabe que a lei do habeas data, né, o habeas data é um remédio constitucional que nós vamos estudar. Dentro da Constituição, só há duas possibilidades da utilização desse remédio. Para conhecer de informações que estejam em órgãos de caráter público e que é negada a informação, e para retificar, para corrigir. Mas a lei do habeas data, ela amplia. Ela fala que cabe também para complementar dados.
por exemplo, devo, não nego, mas estou pagando, né? E se eu estou pagando, eu não sou mais inadimplente. Eu quero complementar, porque não está constando que eu já paguei, inclusive, a primeira prestação. Entenderam? Veja, esta lei é uma lei, mas ela ampliou um direito fundamental, uma garantia, na verdade, um remédio constitucional. Tá? Outro que nós já vimos até, o Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado sobre direitos humanos, né? Ele ampliou o quê? O direito à liberdade. Então, veja, porque a Constituição excepcionava, né, a prisão civil em 2 hipóteses, e hoje só pode uma hipótese, porque esse direito foi ampliado por um pacto, por um tratado em que o Brasil incorporou e que faz parte. Entenderam? Fácil até aqui, tranquilo. Quem vai gabaritar constitucional no TJ, levanta a mão. É para gabaritar, hein? Este curso completo que o Edinho liberou para vocês, né? Nós temos uns primeiros vídeos, não sei se vocês viram, né? De dicas, né? Pontuais que eu comecei. Mas depois ele falou, não, vamos gravar, professora Bruna. Eu vou fazer isso para os alunos. Vamos gravar um curso completo. Quero que você dê tudo de direito constitucional que cai nesta prova do TJ, para a gente disponibilizar no YouTube. O máximo que a gente pode fazer é oferecer, eventualmente, um material, se eles desejarem, né, por um preço super acessível, para não ter problema, para o aluno não ficar sem esse apoio. Né? O Legale tem essa característica mesmo. E aí, o material, para quem quiser, está disponível para compra por R$19,90, um valor acessível que você pode acompanhar. Agora, os 10 blocos, né, completos aí para você estudar para o TJ, para você gabaritar o direito constitucional, num concurso que pode fazer a diferença na sua vida, né? Que realmente, para concurseiro, né, o que ele mais quer é a aprovação, né? Para sair desse estado aí de dependência econômica, né, da família, namorado, tio, marido, enfim, né? Tá todo mundo investindo numa vida nova, né? Uma carreira que terá estabilidade, né? Claro, né? Tem que comprovar lá os 3 anos, né? Não é assim também, é automático, né? Mas vai ter estabilidade, vai fazer uma avaliação de desempenho, vai ser aprovado certamente. Você precisa dessa aprovação. Depois você vai me contar como é que foi, se você gabaritou o direito constitucional. Eu conto com isso, tá bom? Vamos continuar, então, falando aí dos direitos e garantias, tá? Você sabe que... Deixa eu só comentar, antes de eu entrar aqui para o próximo, que eu vou entrar nos direitos em espécie, deixa eu só comentar que o parágrafo 1º, vou pegar até aqui minha Constituição, o parágrafo 1º do artigo 5º, né, ele diz que... Vou ler para vocês, ó, eu não coloquei o parágrafo 1º, mas eu vou comentar, né, porque não custa nada eu já comentar aqui com vocês os outros... Deixa eu já comentar com vocês, né? Olha lá, diz... O parágrafo 1º, o parágrafo 1º, né, do artigo 5º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? É o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 5º da nossa Constituição. E você vai lembrar do parágrafo 4º, que também está no artigo 5º, que diz o seguinte, que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Nós aderimos, né, o Estatuto de Roma, nós, portanto, fazemos parte aí, que é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Ele tem competência, né, para o julgamento de crimes de extrema gravidade, genocídio, crimes contra a humanidade, tá? Enfim, alguns crimes lá específicos. E nós aderimos, então, nós fazemos parte, tá, do Tribunal Penal Internacional. E isso, né, foi comprovado, a nossa Constituição já mencionava isso. E agora, essa informação que você precisa saber, não vamos adentrar, obviamente, né, nesse artigo, nem no tratado, tal, porque a ideia agora é a gente entrar nos direitos em espécie. Mas eu precisava falar de todos os parágrafos, tá? E agora, finalmente, nós vamos entrar. E aí eu coloquei na tela. Vamos lá verificar? Direitos em espécie. Agora você que não lê a Constituição vai ser obrigado a ler. Você sabe por quê? Porque eu coloquei todos os incisos aqui no material para que nós possamos devagar, com calma, analisar cada um deles. E começamos pelo caput, que eu já falei, ao tratar da característica da universalidade. Mas, recapitulando,
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Só lembrar um pouquinho, volte para mim, né? Que essa igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, tá? Não é nada absoluto, você sabe disso. Aliás, nós falamos agora há pouco que não há direito absoluto no Brasil, nem o direito à vida, tá? Próximo inciso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Tudo bem? Olha, na prática ainda temos bastante dificuldade, né, de colocar esse direito, né, colocá-lo em prática, né, profissionalmente, ainda há. Mas a Constituição deixa claro isso, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ok? Nos termos desta Constituição. Então, você sabe, né? Hoje, por exemplo, a possibilidade, né, da parceria, do casamento homoafetivo. Você sabe da lei, né, que Maria da Penha, né, que combate a violência doméstica. O que é isso, né? Você sabe que fisicamente a mulher é mais fraca, né, que o homem, pelo menos pela ciência, em regra, né? Tem mulheres muito mais fortes, mas em regra, você sabe disso, que ela é mais fraca, e aí tem a lei que protege. Veja, tratai os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Então, você fazer uma lei, né, para promover igualdade. Não é para promover desigualdade, é para promover igualdade. Tá? É isso, tudo bem? Próximo inciso, olha lá na tela. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Volte aqui para mim que eu ainda quero comentar uma coisinha. Sabe essa coisa? Ó, homens e mulheres são iguais, né? E aí eu pergunto assim, esse princípio da igualdade, que nós estamos falando desde já do caput, do artigo 5º, será que pode haver distinção, né, em cargos públicos? Será que pode, por exemplo, um edital do concurso público exigir, por exemplo, altura mínima, exame psicotécnico, pode exigir o requisito, né, teste de aptidão física, altura, idade máxima, idade mínima, todas essas distinções. Será que elas não ferem aí o direito à igualdade? Será que pode isso? Será que não pode? Será que é inconstitucional? Veja, como é que o Supremo se posiciona diante deste questionamento? Qual é a decisão do Supremo em relação a isso? Os cargos, né, podem sim, em razão da natureza do cargo. Então, a premissa número 1 é a seguinte: se a natureza do cargo justificar a distinção, ela pode ser feita. Por exemplo, eu não posso exigir altura mínima, né, para o candidato a um concurso de secretário de escola, né? Ou altura mínima para um candidato de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque não é compatível com o cargo. Você não vai fazer nada, nenhuma das suas atuações lá exigirá que você tenha altura mínima. Agora, para o cargo de policial, delegado, né? Algum cargo específico, né, que exija aí essa altura mínima para demonstrar até segurança, para poder porte físico, para poder correr atrás aí do bandido, para poder... Vocês entenderam? Então, se a natureza do cargo justificar essa distinção, ela pode existir. Mas não basta isso. Não basta que a natureza do cargo distinga. Essa distinção tem de estar prevista na lei da carreira. Mas e o edital do concurso? O edital do concurso faz lei, ele é a lei. Mas não basta a previsão no edital.
Na lei da carreira tem que ter essa previsão também. Aí o edital pode reproduzir, vai reproduzir, né? Mas tem que ter na lei específica. Então, quais são os dois requisitos para existirem essas distinções, né? Primeiro, previsão na lei do cargo. E segundo, o cargo, a natureza do cargo tem que justificar essa distinção. Entenderam? Se não, fere sim aqui a norma constitucional. Prossigamos. O inciso segundo, que eu já li, né? Vou ler novamente, olha lá. Ninguém será obrigado, na tela, né? Ninguém será obrigado, aqui na tela um pouquinho, inciso segundo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Volte para mim. Esse inciso, ele traz o princípio da legalidade para o particular. Então, nós, né, seres humanos, normais, não fazemos parte do poder público, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. É isso. Nós podemos fazer tudo que a lei não veda, que a lei não proíbe. Tá certo? Agora, esse princípio da legalidade, né? Se nós falarmos do princípio da legalidade em relação à administração pública, e aí nós vamos abordar o tema administração pública, mas eu preciso falar dela agora aqui em relação à legalidade, é diferente. A legalidade para a administração pública é uma legalidade estrita. Ela só pode fazer o que a lei determina. É bem diferente. Nós somos livres em regra. Nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. A administração pública tem essa liberdade? Não. Por quê? Porque o administrador público é um mero gestor da coisa pública. Ele não é dono. Nós, o interesse público é que fala mais alto. Você sabe que lá rege, né, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Lá são os princípios basilares da administração pública. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. São desses princípios basilares que surgem os outros princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Né? O famoso LIMP, lá do artigo 37 da nossa Constituição. Que eu vou falar, viu? Não precisa ficar aí nervoso, porque eu vou falar. Aliás, eu já coloquei no material. O material está completo com todos os artigos que caem na sua prova do TJ e que estão no edital, na parte específica de direito constitucional. Então, todos os artigos que estão lá, eu já coloquei no material. Tudo bem? Então, veja, a legalidade para a administração pública significa que ela só vai fazer o que tiver previsto em lei, o que a lei determinar que ela faça. É claro que existe na administração pública, né, os atos vinculados e os atos discricionários, sem problema algum. Um ato discricionário, né, há margem de liberdade para o administrador atuar. Ele tem opções. Ele tem margem de liberdade, mas presta atenção. Essa margem de liberdade, ela existe dentro de parâmetros legais, porque quem dá essa margem de liberdade para que o administrador escolha qual é a melhor conduta naquele momento é a lei. É a lei, porque, em primeiro lugar, nós vamos lembrar do princípio da legalidade. O administrador só faz o que a lei determina. Ainda que a própria lei determine escolhas e dê a escolha a ele. Entenderam? Ótimo. Próximo, inciso 3º do artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, você vai grifar tortura, tratamento desumano ou degradante. Como é que pode aparecer na sua prova? O Brasil admite o tratamento degradante, o tratamento desumano. Dentre as penas previstas na Constituição Federal, nós vamos encontrar tal, a pena de
tratamento desumano. No caso do sujeito ter cometido o crime, tenha utilizado a tortura para... Não importa se ele, ao cometer o crime, se valeu de tratamento desumano, de tratamento degradante ou de tortura. A Constituição proíbe que nós façamos isso. Nós não temos aquela lei, né, de tabelião, olho por olho, dente por dente. Não. Ninguém será submetido, é isso que diz a Constituição. Ah, mas excepcionalmente eu não posso torturar para ver se ele fala a verdade? Claro que não, porque a Constituição é clara. Tudo bem? Volta lá para a tela. Então, só recapitulando, ninguém será submetido, né, a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Próxima, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Volte aqui para mim. Aqui é assim, ó. Você pode falar sobre o que você quiser, não tem problema algum. É livre a manifestação do seu pensamento. Cuidado, hein? Cuidado, porque eu sei que aqui dentro, né, às vezes passam muitas ideias, né, muitas coisas que é melhor não falar, tudo bem? É melhor sugerido que não se fale. Enfim, a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento. Só que ela diz o seguinte: agora não vem querer falar, diz que me diz, porque é sujeito, e se esconder. É proibido, vedado, é proibido o anonimato. Você fala o que você quiser, mas assina embaixo. Por quê? Porque dependendo do que você falou, isso pode gerar indenização, direito à indenização. Veja o inciso 5º, olha lá, o 5º inciso, na tela agora, ó, na tela de novo. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Como é que eu vou exercer o direito de resposta se eu não souber o autor da manifestação? Como é que eu vou pedir a indenização por dano material, moral ou à imagem se eu não souber o autor da manifestação? Volte para mim. Então vejam o porquê da vedação ao anonimato? Porque dependendo do que você falar, isso vai gerar indenização, ação de indenização. Isso vai gerar direito de resposta para aquele de quem você falou. Entenderam? Então, cuidado. Algumas decorrências importantes sobre essa manifestação de pensamento, que são decisões dadas pelo STF. Sabe o que o STF já decidiu, com base nesse dispositivo aí? Que a atividade de jornalismo, ela não precisa do diploma universitário. Caiu agora, tá bege aí, né? O Supremo entendeu que a atividade de jornalismo nada mais é do que o exercício da livre manifestação de pensamento. De modo que exigir o diploma universitário estaria cerceando esse direito, estaria mitigando esse direito, estaria violando esse direito constitucionalmente assegurado. Imagina os meninos e as meninas que estavam no último ano da faculdade quando veio a decisão do Supremo, né? Nossa, então à toa? Não, gente, eu sempre digo que o estudo nunca é perdido. É claro que alguém que tem a formação e as faculdades continuam, as universidades continuam, terá, né, muito mais bagagem, terá muito mais acesso, talvez até, ao trabalho, né, por conta da sua formação. Mas, para o Supremo, a atividade de jornalismo não depende de diploma universitário. Você sabe que os grandes jornalistas, né, lá de trás, né, eles eram grandes, viraram grandes pela prática, porque antigamente nem tinha este curso, né? Enfim, é uma decisão importante, né? Os alunos do direito, né, os bacharéis, que se incomodam um pouco. Por quê? Porque para eles, o Supremo já declarou, né, que o exame de ordem para o exercício da advocacia é constitucional. Então, o sujeito que faz a faculdade de Direito, ele tem que ser aprovado, né, ao final, ele tem que, claro, tem que fazer
todos os requisitos da própria faculdade de Direito e depois tem que ser aprovado no exame de ordem, tá? Para exercer a advocacia. Nós vamos estudar um pouquinho isso na hora que eu tratar da liberdade de profissão. Mas, por enquanto, saiba dessa decisão em relação à manifestação de pensamento. Mas tem mais duas importantes que eu quero mencionar aqui. O Supremo Tribunal Federal já autorizou que autores, né, façam bibliografias de pessoas, né, e que, para isso, não é necessária a autorização dessas pessoas. Então, alguém quer contar, né, quer relatar, quer fazer uma história aí, contar, né, a vida do fulano de tal, um cantor famoso, né, ou alguma pessoa, enfim, um jornalista renomado, né, pode, sem autorização, mas se responsabilize. Por quê? Porque é livre a manifestação de pensamento, vedado ao anonimato, você vai assinar lá no seu livro, você é autor do livro, né? E o que eu estou dizendo para você tomar cuidado? Por quê? Porque é assegurado o direito de resposta e a indenização, falou uma coisa que não era verdade sobre a minha pessoa. Mentiu. Ou falou algo que era preservação da minha imagem. Denegriu a minha imagem. Essa bibliografia, ela foi além. Ela invadiu a minha privacidade. Portanto, eu quero indenização. Pode? Pode. Então, o autor que vai relatar a vida de outro, que vai fazer uma bibliografia, né, ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Ele pode escrever sem autorização, mas tem que tomar cuidado, porque senão vai ter que arcar com esta indenização. Sempre proporcional, né? Proporcional ao agravo, obviamente. É isso que o texto constitucional traz e menciona no inciso segundo. Aliás, tem mais uma. Antes disso, antes de voltar para a tela, eu vou falar mais uma, né? Você sabe que existe no nosso país a chamada Marcha da Maconha. Já ouviram falar? Marcha da Maconha é isso aqui. É livre a manifestação de pensamento, não é verdade? É isso. Então, o Supremo já julgou a questão sobre a marcha da maconha, se poderia ou não esta marcha, né, pedindo a legalização das drogas, da maconha em si, etc. E o Supremo entendeu que isso de fato, liberdade de manifestação de pensamento. A discussão era a seguinte: existe um crime no Código Penal que é chamado de apologia ao crime. Né? Instigação, apologia ao crime. E como existe o tráfico, existe vários crimes relacionados às drogas aqui no nosso país, o questionamento é, mas será que a marcha da maconha não seria configurada como um crime de apologia ao crime? Bem, isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ideia de que, como a Constituição de 88 ela veio depois do Código Penal, se esse crime de apologia ao crime teria sido recepcionado. Porque, veja, se a Constituição de 88, né, ela entrou em 88, todas as normas, né, que surgiram antes de 88, elas, para permanecerem válidas após a Constituição, essas normas, elas têm de se mostrar de acordo, compatíveis com o texto constitucional. O conteúdo dessas normas tem que ser, né, compatível, tem que estar de acordo com o texto constitucional. Sob pena dessas normas não serem recepcionadas, não serem recebidas. Né? Então, a primeira discussão foi essa. Será que a liberdade de manifestação recepcionou? Aí a resposta é sim, recepcionou, existe tanto a liberdade de manifestação de pensamento, quanto o crime do Código Penal de apologia ao crime. Tá, então se for recepcionado, a marcha da maconha configura crime de apologia ao crime? Aí a resposta é não, não. Tá? A marcha não configura. Claro que tem que ser feita com algumas premissas, segundo o Supremo, né? Não pode ter a utilização, olha lá, né? Não pode ter a utilização de maconha durante o evento. Meu Deus, né? Não pode ter a participação do menor de idade. Tá, não pode ter incitação ao uso. Enfim, é assim, né? Eu só falo para os meus alunos aqui em São Paulo, quando forem para essas marchas, tomarem cuidado. Porque, às vezes, no mesmo dia, tem a marcha para maconha, a marcha para Jesus, a parada gay, enfim, tem tudo. Então, vá para o local certo, sob pena de acabar se perdendo, né? E arrumar uma confusão grande, tá certo? É uma brincadeira aí. Eu vou ficar aqui
nesse inciso, né? Vou finalizar aqui. Nós teremos ainda vários blocos. Fomos só 2, né? Estamos programando aqui para termos 10 encontros, para a gente conseguir falar de todos os incisos do artigo 5º, além dos direitos sociais, da nacionalidade, da administração pública, dos servidores públicos, nas disposições gerais da administração pública, dos servidores públicos e do artigo 92, que é o quê? Esgotar o edital na parte do direito constitucional. Tá? É essa a minha missão. E, se você quiser o material, já sabe, né? Entra lá no site do Legale ou liga aqui, fala com o Edinho, que aí você já adquire por R$19,90 o seu material. Tá bom? Um abraço, até o próximo encontro. Continue estudando. Até, tchau, tchau.